Ora viva! A realidade é por vezes mais estranha do que a ficção, e o maior elogio que se pode fazer à crónica desta semana de Miguel Sousa Tavares é que damos por nós a pensar que se calhar aquilo podia mesmo ter acontecido. Venha daí espreitar pelo buraco da fechadura do resort de Trump em Mar-a-Lago e ainda teremos tempo para um salto às presidenciais. Eu sou o João Pedro Barros, editor online do Expresso, e este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz arranca dentro de instantes. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Viva, Miguel! Olá, João Pedro. Devo dizer que me diverti muito a ler a sua crónica desta semana e permita-me também outro humor, mais inverosímil do que o que escreveu, só se fosse a descrição de uma intervenção do exército dos Estados Unidos para retirar o chefe de Estado e a sua mulher de um país para os julgar em Nova Iorque. Quer-nos descrever o conceito deste artigo e já agora como é que lhe ocorreu a ideia de escrever isto assim? Bom, eu acho que nós, desde que eu escrevi o artigo, já houve notícia também que a Marinha dos Estados Unidos apreendeu um petroleiro russo. Eu acho que o mundo está entregue a um louco. Um louco à solta, e, portanto, eu escrevi um texto ficcional, mas que espero bem que seja apenas ficcional. É uma história imaginada como os Estados Unidos vão atacar os Açores no dia 24. Não vão extrair ninguém, espero eu, vão apenas extrair uma base. Aliás, eu acho que este conceito de extração, de extrair um maduro, eu acho uma palavra extraordinária, porque para mim extrair é extrair um dente, extrair qualquer coisa. O que eles fizeram foi um rapto, pura e simplesmente. Raptaram o chefe de Estado de um país estrangeiro. Se aqui há um ano atrás, antes de Trump tomar posse, embora já se imaginasse que não vinha aí coisa boa, nós estivéssemos a conversar e eu lhe dissesse o Trump vai ser capaz de ir à Venezuela raptar o presidente. O João Pedro não acreditava, ninguém acreditava. Eu acho que nós estamos a assistir a uma loucura continuada. Todos os dias Trump é notícia, todos os dias faz uma conferência de imprensa a bordo do Air Force One, que ele adora, vai mandando umas bocas, faz ameaças para a esquerda, faz ameaças para a direita, e o mundo olha para isto estupefacto, não há ninguém que levanta a voz para lhe fazer frente. Miguel, isto também é outro dado que nos faz pensar, talvez a parte menos realista do seu artigo, digo eu, seja que os intervenientes detivessem tanto tempo a ensaiar uma justificação para uma invasão ou uma eventual tomada dos Açores, porque em relação à Venezuela os objetivos ficaram desde logo bem claros. Sim, claro, isso é óbvio. Agora, portanto, os Açores era mais complicado, quer dizer, mas eu não excluo que os Açores sejam, do ponto de vista de Trump, da política externa de Trump, que é os Estados Unidos primeiro, mas não é os Estados Unidos primeiro internamente, é os Estados Unidos primeiro do mundo inteiro, e portanto tudo que possam ser interesses dos Estados Unidos, quer de segurança, quer de geoestratégica, quer de aprovisionamento de energias ou de matérias-primas importantes, do ponto de vista de Trump, é legítimo ir atrás desses objetivos e fazê-los cumprir onde quer que isso aconteça. Ora, os Açores podem vir a ser estratégicos no Atlântico Norte se os Estados Unidos de facto forem à Groenlândia, como Trump já ameaçou que iriam, não é? Deu 20 dias para que a coisa acontecesse, e os Açores sempre foram estratégicos também como base de passagem para o abastecimento de aviões e aterragens a caminho do Médio Oriente. Portanto, se na cabeça daquele senhor que é presidente dos Estados Unidos acontecer um dia pensar que fazia-nos falta ter os Açores, dava-nos jeito de ter os Açores, eles são capazes de ir aos Açores. E por mais rebuscada que possa parecer a justificação, hoje em dia qualquer justificação serve para que Trump faça qualquer coisa. É isso que eu acho que é inimaginável. E nós estamos a assistir a um silêncio dos países europeus que eu acho que é gravíssimo, não apenas do ponto de vista de legitimidade política e de precedente que cria, mas do ponto de vista da segurança da Europa. Porque hoje em dia o maior inimigo da Europa não é Putin, é Donald Trump. Temos agora, a propósito disso, a chamada doutrina de Unruh, que parece relegitimar a teoria das zonas de influência,
E eu diria que desde a Segunda Guerra Mundial só há um momento tão transformador como este, que foi a queda do Muro de Berlim, que hoje olhamos para ele como um auge das democracias liberais. É verdade. Quer dizer, a queda do Muro de Berlim, a que Fukuyama chamou o fim da história, deu-nos, não sei se a toda a gente, mas deu à maior parte das A pessoas, dos ilusão, talvez. observadores, a ilusão de que a democracia tinha triunfado no mundo inteiro, íamos viver em liberdade, íamos viver em paz, ia acabar a Guerra Fria, ia acabar aquela loucura de haver 10 mil mísseis nucleares na posse de Moscou e 9 mil e tal na posse de Washington, e que, portanto, o mundo era risonho e os amanhãs cantavam. Neste momento, estamos a assistir a uma reversão total daquilo que foi o edifício político-jurídico montado a seguir à Segunda Guerra Mundial e que deu origem à criação da ONU. Ou seja, um conjunto de regras consensuais, aceitos por todos e que regulariam as relações internacionais. A partir do momento em que Trump diz não há regras, a regra sou eu, o Estado sou eu, como dizia o Luís XIV, tudo isto se torna completamente fluido. Estamos num mundo novo. Eu acho que a loucura de Trump, Shakespeare tinha uma frase muito engraçada, tinha não, teve, no Hamlet, que dizia que a loucura dos grandes não pode passar sem vigilância. O problema é que a loucura de Trump não tem vigilância interna, o Congresso dos Estados Unidos não reage, tem pouca vigilância da imprensa porque ele começa a controlar a imprensa e não tem vigilância externa porque aparentemente toda a gente tem medo de Donald Trump. Eu acho que o homem chegou a um ponto de loucura tal que eu só consigo imaginar comparável a história do imperador romano Calígula, que endoideceu com o seu próprio poder e sem limites, e nessa altura fez do seu cavalo senador de Roma, não é? Eu acho que Trump qualquer dia vai pelo mesmo caminho, quer dizer, nada já pode espantar neste homem. E brincadeiras à parte, ao ler o seu texto, penso que ele também nos tenta recordar que neste âmbito transatlântico estamos habituados a estar num cantinho da Europa, mas aí seríamos uma espécie de primeira linha. Também foi um objetivo seu lembrar aos portugueses que estamos sujeitos a esta arbitrariedade do Presidente dos Estados Unidos e ela um dia pode nos cair à porta. Sim, de certa forma sim, porque nós temos um discurso em que é dito e repetido todos os dias que o perigo vem do leste, o perigo vem de Moscou e para a Europa. Olhando para esse perigo, o hipotético perigo, nós estamos de facto na última linha. Mas se pensarmos que o perigo pode vir também, ou pode vir do lado oeste do Atlântico Norte, nós estamos na primeira linha e os Açores estão na primeiríssima linha de defesa daquilo que será a Europa contra as loucuras de Trump. Embora, como é óbvio, nós não vamos defender coisa nenhuma, porque, como dizia no outro dia o conselheiro de Trump, em relação à Groenlândia, não estou a ver ninguém que queira sacrificar soldados para defender a Groenlândia. Ora, se isso é assim com a Groenlândia, seria assim também com os Açores. No texto alude também à questão da compra de armamento por parte de Portugal, no caso dos aviões F-35 que estão a ser equacionados, e esta será certamente uma matéria que vai precisar de muita investigação jornalística nos próximos tempos. Não sei se concorda comigo em relação a isto. Infelizmente concordo. Eu acho que onde há negócios de compra de aviões civis, comerciais, ou de compra de armas, há garantidamente corrupção de alguém no sistema. É certo, é infalível, garantidamente. Agora, sem estar a fazer qualquer processo de intenção nesse sentido, eu não deixo de me manifestar espantado, não é com a compra dos F-35, que ainda não se consumou, mas que é grande vontade das Forças Armadas Portuguesas, mas sim com a compra das fragatas italianas, feita subitamente pelo Ministro da Defesa, Nuno Melo, numa viagem à Itália, em que fechou logo o contrato para a compra das fragatas, quando estava ainda a discutir se iriam comprar fragatas francesas, alemãs, quais seriam as melhores, e de repente compram-se 3 fragatas em Itália, que têm um prazo de entrega de 3 anos. É preciso que, para que não se perca o dinheiro do SAFE, que é o mecanismo para financiamento do armamento dos países da União Europeia, para que não se perca esse dinheiro, que é emprestado, é preciso que os italianos entreguem as 3 fragatas em 3 anos. Eu estou para ver se isso vai acontecer ou não. Uma nota, a descrição que faz do embaixador dos Estados Unidos em Portugal, é o John Joseph Farrigo, é completamente factual. Portanto, Completamente, eu direi. há aqui uma parte que não... Eu fui ao site da embaixada e devo dizer, fiquei espantado
Eu bem sei que os Estados Unidos têm esta tradição de nomeação de embaixadores políticos. Metade ou mais dos embaixadores dos Estados Unidos são políticos, não são de carreira. Ou seja, eles não saíram do corpo diplomático, eles são nomeados pelo presidente que toma posse. Normalmente, para retribuir financiamentos da campanha eleitoral ou então amizades de toda uma vida. Neste caso, não sei, provavelmente deve ter sido um financiamento, embora este embaixador Arrigo seja também da Flórida, onde Trump tem o seu Mar-a-Lago, mas é extraordinário o currículo dele, porque ele nem sequer é licenciado. No site da embaixada diz-se que ele tem um diploma de um college. Um college não é uma universidade. Tem um diploma de associado à administração de empresas. Não faço ideia o que é que seja. Será de secretariado? Não faço a mais pequena ideia. Aquilo que sabemos é que o homem vendeu carros. Quando se diz que é um empresário de Pelos sucesso vistos e com muito visionário, sucesso, exato. pois, foi um vendedor de carros que Trump nos mandou como embaixador dos Estados Unidos. Isso também mostra a importância que Trump nos atribui. Nos atribui e também evidencia um bocadinho esta lógica transacional que depois se espalha por todos os ramos da administração. As regras da diplomacia que estávamos habituados e do direito internacional são substituídas pelo toma lá, dá cá. Completamente. Quer dizer, como eu dizia há bocado, nós estamos a viver num planeta totalmente diferente, que é o planeta Trump, que não tem regras internacionais, não tem qualquer tipo de reciprocidade, ou seja, aquilo que ele faz aos outros, ele não admite que façam a si próprio, aos Estados Unidos, e descaradamente, como foi agora o caso da Venezuela, o homem é capaz de dizer que o objetivo é deitar a mão ao petróleo da Venezuela. Assim como na Groenlândia é, para além do controle do Ártico, mas deitar a mão a terras raras da Groenlândia e por aí fora, na Ucrânia, ele já negociou com Zelensky, ainda não conseguiu um acordo de paz, mas já conseguiu negociar com Zelensky acesso às terras raras da Ucrânia, o que é absolutamente extraordinário, porque ele, quando parte para a negociação, por um lado há uma negociação política e diplomática, por outro há uma negociação eu nem consigo chamar comercial, porque se trata apenas de deitar mão às riquezas naturais dos países com quem se está a negociar. Ainda em relação à Groenlândia, antes de irmos para o improviso, não há aqui qualquer justificação, pelo menos de uma diplomacia clássica ou de uma questão de segurança, para justificar isto. A justificação do Trump é precisamos da Groenlândia. Acha que a escalada aqui pode chegar a um ponto em que acabe por dinamitar a própria NATO? Com certeza, isso já a primeira-ministra da Dinamarca, Frederiksen, já disse que a invasão da Groenlândia pelos Estados Unidos significaria o fim da NATO, porque, como é óbvio, a Dinamarca estaria em condições de invocar o artigo 2º do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, dizer estamos a ser atacados, ajudem-nos. Sendo que o principal ajudante seria os Estados Unidos, que ao mesmo tempo é o atacante, isto significaria o fim da NATO, e a minha única coisa que me daria gozo era ver hipóteses de emprego o secretário-geral da NATO, que tem feito um papel absolutamente lastimável, tem sido um servidor às ordens de Donald Trump, e aqui veria até que ponto é que a NATO tinha sido mal conduzida. Agora, em relação à primeira parte da sua pergunta, João, quando ele diz que a Groenlândia é essencial para os interesses dos Estados Unidos, é difícil também de perceber como. Quer dizer, que a Groenlândia é importante? É. Só que os Estados Unidos já têm uma base na Groenlândia e tem lá 150 soldados em permanência. E se o objetivo é controlar aquilo que se passa no Ártico, a base existente é perfeitamente suficiente para tal. Portanto, não se sabe muito bem para que mais é que eles querem do ponto de vista militar. O resto, ter submarinos a passar naquela região, ou ter fragatas a passar naquela região, ou ter porta-aviões, é uma coisa que podem fazer a todo momento. Podem sempre deslocá-los para ali. Não precisam de ocupar a Groenlândia. Chegou a hora do improviso, com Miguel Sousa Tavares a comentar um tema que não está na sua crónica. Miguel, diria que é um semi-improviso porque também fala de presidenciais no seu texto, sugerindo aqui uma eventual aproximação entre Trump e Ventura. Acha que o presidente dos Estados Unidos vai estar agarrado à televisão a torcer por Ventura no dia 18? Eu acho que ele, primeiro, não faz ideia quem seja André Ventura. Em segundo lugar, duvido que faça ideia onde é que fica Portugal. E seguramente que não faz ideia que há eleições em Portugal, nem isso lhe interessa. Agora, Ventura é um admirador de Trump? É. Ele gabou-se a ter ido à posse de Trump, depois houve aquela cena ridícula de que, afinal,
não se percebeu se era convidado só para o jardim ou para dentro de casa, mas ficou fora e ficou a fazer vídeos às portas da Casa Branca, mas pronto, nunca escondeu que tem uma agenda política igual à de Donald Trump. E agora, se Trump vai torcer por ele, eventualmente sim, mas não seguramente seguindo as eleições em direto, como todos nós vamos ter que fazer. Pelo menos não com a atenção com que dedicou à extração, como referiu há pouco, de Maduro. Mas brincadeiras à parte, como é que viu os últimos debates das presidenciais com todos os candidatos e agora a qualidade do debate nas ruas nestes primeiros dias de campanha? Eu só vi um debate entre todos os candidatos na RTP. Sei que aquilo, obviamente, não, apesar das 2 horas e meia, aquilo não era debate nenhum, porque o debate não é de 11 contra 11, um debate é de 1 contra 1. E, portanto, em termos de esclarecimento, acho que foi curtíssimo. Agora, o que eu tenho visto é aquilo que tem sido noticiado, que surpreendentemente a candidatura de Marcos Mendes está a perder fogo e a de António José Seguro e João Coutinho estão a ganhar fogo. Isso merecia ser analisado de muitas maneiras. Eu acho que as histórias sobre a ligação de Marcos Mendes aos negócios da Abreu Advogados causaram moça. Evidentemente causaram moça. Nem toda a gente, nem todos os portugueses lhe atribuem muita importância, mas é óbvio que aquilo desgastou, e eu falei disso na última crónica. É óbvio também que ele nunca conseguiu explicar bem isso, e agora acho que estamos a assistir a uma manobra quase de desespero de Marcos Mendes, mas que a meu ver é taticamente errada, que é encostar-se completamente ao governo de Luís Montenegro. Quer dizer, aquilo que ele tanto prezava, que era tentar captar a imagem de que, apesar de ser do PSD, era independente deste governo do PSD ou qualquer outro, quanto a mim uma imagem que não tinha razão de ser, porque, como eu escrevi semana passada, creio, Marcos Mendes afastava-se do PSD em tudo o que não era importante, mas em tudo o que era importante estava lá. Estava lá, nunca criticava. De qualquer modo, agora parece que chegou à conclusão, ele e o seu staff técnico, que a única hipótese de passar à segunda volta é encostar-se aos 32%, ou lá o que foi que o PSD teve nas legislativas, e tentar fazer o pleno nesses eleitores. Coisa que é muito complicada, porque já sabemos que há eleitores desses que vão da AD que vão votar em João Coutrinho, ou se irão votar no Almirante Gouveia e Mel. Portanto, eu penso que é impossível Marcos Mendes fazer o pleno dos votantes em legislativas da AD e tinha que escavar votos para a esquerda e para a direita, coisa que ele agora parece ter desistido de fazer. Viu no recente documentário sobre as presidenciais de 86 do Ivan Nunes e do Paulo Pena precisamente a elogiar a estatura política dos então 4 concorrentes. Numa crónica anterior fala numa escolha que será uma espécie de mal menor entre estes 11 candidatos. Estas eleições mereciam, no seu entender, outros protagonistas? Olha, João Pedro, a prova que sim, a prova que os portugueses não aderem a nenhum dos 6 candidatos, lá 8, 11, os candidatos que lhe foram propostos é isto, é que você não vê nas sondagens ninguém acima de 20% de intenções de voto. É evidente que na segunda volta alguém terá que ter 50% mais um. Mas na primeira volta não há ninguém acima dos 20%. Ou seja, quem vier a ser eleito Presidente da República, de facto, só teve o voto espontâneo, genuíno, de 20% dos portugueses. Isto é gravíssimo, porque significa que durante 5 ou 10 anos vamos ter um presidente que foi eleito por 1/5 dos portugueses. Os outros 4/5 não estão com ele. Pelo menos não estão à partida com ele. Isso mostra até que ponto, de facto, não há nenhum candidato que se destaque pela positiva, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista político, ao ponto de a gente dizer, bem, este se não ganhar fica próximo da vitória, que foi aquilo a que estamos habituados sempre a ver em todas as presidenciais. A verdade é que os candidatos de 86 teriam hoje um contexto completamente diverso. Virando a pergunta ao contrário, Soares, Freitas, Zenha, Pintacilo resistiriam às redes sociais e aos ciclos noticiosos atuais de 24 horas por dia? É uma excelente pergunta. Também nos podemos perguntar se um homem como o Churchill, por exemplo, que fumava charuto o dia inteiro em público, que bebia, que tomava um pequeno almoço na banheira a ditar despachos para a secretária, essencialmente teria alguma hipótese hoje em dia de fazer carreira política. Os tempos mudam, com eles mudam os hábitos. Eu creio que, apesar de tudo, personalidades como Zenha, como Mário Soares,
Seguramente, para mim eram os que eles tinham mais substratos. Não quer dizer que Freitas do Amaral não tenha feito uma excelente campanha, que fez, mas para mim os candidatos com maior substrato ideológico, de facto, eram Salgado Zanha e Mário Soares. Eu estou convencido que eles, qualquer um deles hoje em dia, mesmo sem serem conhecidos, imaginando que apareciam agora como pessoas novas ou relativamente novas da política, eu acho que qualquer um deles ganhava de caras esta eleição presidencial. Porque o nível entre eles e os candidatos que temos, os de 86 e os de agora, sem ofensa para ninguém, é brutal. E a responsabilidade por isso não é apenas de haver fracos candidatos. Isto daria tema para um podcast inteiro, mas a meu ver a culpa é coletiva. A culpa é coletiva de nós todos. Nós exigimos tanto dos políticos e pagamos-lhes tão mal, tratamos-los tão mal, que eu acho que hoje em dia só os piores é que querem vir para a política. Miguel, e há aqui ainda um outro ponto para terminarmos, é que estes temas internacionais, aquilo que verdadeiramente vai ditar o nosso destino, o futuro da humanidade, praticamente não passam pela campanha. Praticamente não, mas olha que eu declaro-me surpreendido com o Almirante Gouveia Melo, que foi quem chamou, a meu ver, mais vezes esses temas à campanha, e quem apresentou um discurso completamente contra aquilo que é corrente dominante entre nós e que é o pensamento político do próprio governo. E ainda mais estranho vindo de um militar, porque ele disse que Portugal não tem dinheiro para gastar 6 mil milhões durante 5 anos, todos os anos, em armamento, não tem dinheiro para isso, que é irrealista. E que Portugal não deve concentrar-se a comprar armamento para defender a Lituânia ou a Polónia, mas sim para defender a sua zona exclusiva do Atlântico. Este discurso é completamente diferente daquilo que é normal, surpreendeu-me pela positiva e, como digo, acho que pouca gente mais foi tão claro a discutir, talvez António Filipe tenha sido claro nas suas posições, embora também não consiga dizer se Putin é um ditador, não consegue dizê-lo, mas pronto. Equipar ao Zelensky, na verdade. Exatamente. Mas foi, é o único que tem um discurso claro, que já é antigo, que é o discurso do partido, pronto. Agora os outros andaram ali a planar, com notável destaque, mais uma vez, para Luís Marques Mendes, que eu acho que é muito difícil perceber, francamente, o que é que aquele homem pensa de definitivo e de claro sobre os assuntos mais importantes do país. E assim concluímos mais um capítulo do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Este episódio teve a sonorização e edição do João Martins. Regressamos para a semana.